Bom dia, meninos do primeiro ano, meninas e meninas do primeiro ano matutino. Nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas. E também boa tarde ao primeiro ano vespertino. Nós também vamos postar esse mesmo conteúdo à tarde. E aí nós temos hoje um slide que eu vou mandar para vocês em PDF, que não está no livro, que faz parte de uma revisão de conteúdos que seria do nono ano, certo? Que a gente vai até o quinto período fazendo uma revisãozinha, de conteúdos que seria do nono ano. E aí eu selecionei aqui uma videoaula, a videoaula 1, Artes Visuais e Elementos e Signos. Pois bem, gente, já começa aqui com dois exemplos de artes visuais. É essa pintura rupestre que vocês estão vendo aqui, né? Eu vou usar o meu marcador aqui, ó. Essa pintura rupestre. E a outra ao lado é um vaso, né? Aqui o oleiro fazendo um vaso. Aqui, no caso, é uma manifestação da escultura, que faz parte das artes visuais. Tanto escultura quanto pintura, elas são manifestações das artes visuais. E as artes visuais é uma linguagem. Vamos então para o conceito de artes visuais. As artes visuais é uma das linguagens da arte. Mas nós temos aqui o conceito do que vem a ser arte visual. A arte visual é um tipo de expressão artística que é captada pela visão. Ela também é definida conforme o seu meio ou sua mídia, como o desenho, a pintura, a escultura, a arquitetura, a fotografia, o cinema e o vídeo. E hoje a gente ainda tem outra linguagem mais moderna, né, das artes. A gente não chama mais de artes visuais, mas sim as artes audiovisuais, que aí já engloba as novas tecnologias. Mas eu posso considerar sim que ela se manifesta através do desenho, da pintura, da escultura, da arquitetura, da fotografia, do cinema e do vídeo. Então vamos ver aqui o que vem a ser uma composição visual. O que vem a ser essa composição visual? Todos os trabalhos de arte visual são composições. E para compreendê-las é necessário conhecer os elementos que estruturam a linguagem e os princípios que regem a combinação desses elementos. E o que vem a ser o termo composição? Lembra do compositor, quando ele vai compor, né, uma música? Nas artes visuais é a mesma coisa. A linguagem específica, o alfabeto visual, a pessoa para poder compor, fazer uma composição visual, ela precisa se apropriar de elementos do alfabeto visual. A mesma coisa o compositor de uma música, ele precisa saber de melodia, ritmo, né, harmonia. Para ele poder fazer uma composição, ele precisa se apropriar dos elementos e do alfabeto musical. Só para exemplificar. Olha o que diz aqui, a composição é a organização ou arranjo dos elementos da arte visual de acordo com os princípios da arte visual. Nós temos aqui então, gente, os elementos das artes visuais. A gente vai conhecer cada um deles. Hoje esse vídeo, se não me engano, vai ser só o ponto e depois a gente vai continuar com os outros elementos, porque como esse slide ele é muito comprido, eu acabei dividindo para não ficar muito longo, no máximo 10 minutos, para não ficar muito longo o vídeo, né? Então, os elementos que estruturam a linguagem visual são chamados de quê? De elementos formais. Estes elementos formais fazem parte de objetos de arte visual, né? Como as imagens, as esculturas, os edifícios, e transmitem muitos sentimentos e sensações. Os elementos formais são o ponto, a linha, a forma, a textura, a figura, a cor e o espaço. Gente, nós estamos aqui para ver aqui o ponto, né? O elemento mais simples da linguagem visual. O elemento mínimo, né? É o elemento que mais chama atenção na natureza, nos objetos e o que atrai, né, o nosso olho.
Se eu passar por um quadro branco, ele não vai me chamar tanta atenção, mas se tiver um pinguinho lá, de um ponto, aí o meu olho vai ser atraído para aquele ponto, porque esse elemento ele nunca vai passar despercebido, apesar de ser mínimo. E a gente consegue observar o ponto, né, na natureza, como é o ponto na natureza, a lua, o sol, os pontos, né, que a gente consegue enxergar, que tem esse formato arredondado. Aí olha só a pintura corporal deste índio aqui, né? É um Yanomami, ele representa a sua tribo e essa pintura representa a identidade da tribo e você vê aqui o ponto, né? O ponto está em tudo, né? Tudo começa por um ponto, né? Seja o ponto gráfico, né? Que é esse ponto que a gente utiliza marcando uma ferramenta, né? Um lápis sobre papel. O homem primitivo fazia com carvão, né? Essas formas geométricas, esses padrões. E a gente pode fazer também o ponto geométrico, que é utilizado na matemática, né? Quando duas linhas se cruzam, formam um ponto. Vamos lá então, o ponto, né? O ponto em si é uma forma, a menor unidade perceptível que o nosso olho pode ver. As suas dimensões dependem de alguns fatores. O instrumento que desenha, né? Lápis, caneta hidrográfica, pincel, etc. O processo exercido pela mão que o traça, né? A gente exerce, né? O homem ele possui um polegar opositor, né? O homem primitivo ele consegue mexer em ferramentas, né? Transformar objetos, né, da natureza em uma outra coisa a partir, né, desse polegar opositor. Então, o suporte sobre o qual é desenhado papel liso, né, papel áspero, tela, etc. E o homem primitivo desenhava sobre as rochas, né, nas paredes. Então, desde o princípio que o homem começou a representar, lá no Paleolítico Superior, ele já fazia esses padrões, né, geométricos. Ele, a partir da sua observação da natureza, ele conseguia imitar, né, formas geométricas também, porque existe formas geométricas na natureza, como eu citei anteriormente. O próprio lua, o sol, né, tudo que nos cerca possui, né, formatos geométricos. Vamos então, gente, aqui, como eu falei de ponto, existe uma técnica, um estilo chamado pontilhismo, que foi um estilo feito por um artista chamado Seurat, que ele era um artista do impressionismo, que foi um movimento artístico no final do século XIX na Europa. Vocês estão vendo aqui um domingo de verão na ilha de Grande Jatte e de Georges Seurat, né? E ele conseguiu fazer essa pintura só a partir de pontos. Ele fez as nuances, as variações de tons, tudo a partir do ponto. Ele pegou um pincel chato, arredondado, as cerdas arredondadas e foi preenchendo todo o espaço da tela até conseguir essa composição feita de pontos. Então, turma, aqui vocês podem ver aqui a Torre Eiffel, né? Ele fez uma pintura, né, utilizando essa técnica do pontilhismo. E ao lado a gente tem aqui a imagem dele, uma fotografia, porque lá no século XIX já existia, né, inventaram a fotografia, a máquina fotográfica. E aqui é a imagem do Georges Seurat, 1888, final do século XIX.